Eu tenho alguns minutos, eu vou ser bem objetivo, mas eu queria te fazer um convite. Abre o teu coração, Jesus quer falar com a gente essa noite, amém? Eu queria saber se tem algum incendiário comigo aqui, alguém apaixonado por Jesus. Eu quero compartilhar com vocês duas coisas que, se a gente não esquecer em 2021, sem dúvida alguma, esse já é o ano mais poderoso da nossa história. Alguém quer ouvir a respeito do que Deus vai fazer esse ano? Eu quero liberar palavras de vida sobre você. E como nosso pastor sempre diz, palavras não são só palavras. Palavras são como flechas afiadas que alcançam o destino, e depois que elas são lançadas, quem lançou não tem mais controle sobre elas, mas o destino já foi traçado. Palavras são como liberações dos céus, irmão. Jesus disse: olha, eu dou autoridade para vocês ligarem na terra aquilo que será ligado nos céus, e desligarem na terra aquilo que será desligado nos céus. Então não reclame em 2021 de palavras que você não liberou, elas estão à espera de você. Não reclame em 2021 de milagres que não aconteceram, eles estão à espera de você. Ei, irmão, não reclama, tá calor demais, não tem sombra. A sombra que falta hoje é por conta de sementes que a gente negligenciou ontem. Então eu queria te fazer um convite, levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Eu quero liberar palavras sobre você. Talvez para quem não crê, são palavras vazias. É positivismo, é autoajuda, mas aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus. Eu quero liberar em nome de Jesus, irmão. Você não vai ter dias vazios, porque a glória de Deus vai encher a tua casa dia após dia. Você não vai ser lembrado pelo quão bom você é. Eu oro para que a marca da tua família seja o quão bom Deus tem sido com você, o quão generoso Deus tem sido com você. Pessoas vão olhar para você e elas não vão conseguir explicar o que está acontecendo. Levanta sua mão mais alto e declara comigo, diga: eu também não vou explicar. Diga: porque o que Deus faz não tem explicação. Alguns vão perguntar como aconteceu, quando foi, irmão. Eu só sei que eu entreguei meus caminhos ao Senhor, confio nele e o mais ele faz. Deus é aquele que nos guarda de dia e de noite, irmão. Se Deus é por nós, declara com autoridade, diga: quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor. Vamos lá, Gorinha. Ele é aquele que guarda a tua entrada e a tua saída. Eu declaro em nome de Jesus, nós iremos por vários caminhos, mas não seremos confundidos. Nós enfrentaremos inúmeros gigantes, mas não seremos vencidos. Nós entraremos em inúmeras batalhas, mas não seremos envergonhados. Nós estaremos debaixo de inúmeras tempestades. Pastor, tempestades, elas sempre virão, mas a gente sabe que Jesus está no barco, então está tudo bem. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, seus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa, a tua casa sendo guardada por Deus e renovada dia após dia. E tudo aquilo que o inferno pensou que tinha destruído, declaro comigo com autoridade, diga: aquilo que parecia que estava completamente perdido, diga: eu só não estava entendendo o que Deus já estava fazendo. Diga: tudo que aparentemente eu perdi, diga: em 2021, diga: Deus já começou a fazer. Quem crê que 2021 é o ano do recomeço, irmão? Você pode dar um brado então de vitória em nome de Jesus? Se tem alguém que crê que 2021 já é o melhor ano da nossa vida, pelo amor de Deus, vamos! 2021, irmão, vai ser melhor do que esse ano. Por quê? Porque Deus sempre se supera. A única dúvida que eu teria em relação a 2021 é se Deus falasse: a partir daqui você vai sozinho. Aí eu teria dúvida. Mas como Ele liberou uma promessa, e essa promessa é: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Irmão, é impossível caminhar com Deus sem a gente ser afiado por Ele. É impossível caminhar com Deus sem a gente ser renovado por Ele. É impossível caminhar com Deus sem a gente ser empoderado por Ele. Então quero que você declare isso, diga: eu e toda a minha casa, diga: vamos viver tempos gloriosos. Léo, esse tempo aqui é real? Eu só tenho mais 4 minutos e 40? Mas tem mais 3 minutos do louvor. Te amo, pastorzão, vamos junto, vamos junto. Eu tenho mais 5 minutos, alguém me dá mais 5 minutos? Amém? Duas coisas que você não pode esquecer. Primeira chave que eu quero compartilhar, e as duas chaves Deus me deu essa semana. Algumas pessoas estavam perguntando: pastor, você tem alguma chave para finalizar esse ano? Eu falei: não tenho, irmão, sinceramente, tudo que eu tinha eu já entreguei, mas Deus me deu duas novas para esse tempo de transição. Primeira coisa que a gente não pode esquecer é que as nossas lágrimas nunca serão esquecidas. Repete isso comigo, diga: as minhas lágrimas, diga, jamais serão esquecidas.
Irmão, a gente olha a Lagoinha expandindo nas nações, do Panamá ao Japão, Itália, a Inglaterra, onde mais? Portugal, somos 16 em Portugal, Espanha. Alguém pode celebrar? Aí você fala assim, por que esse fenômeno está acontecendo? Porque as lágrimas desse pastor que acabou de falar, todas foram recolhidas, mas não começaram hoje. Há décadas atrás, as primeiras lágrimas começaram a rolar. A gente olha os frutos do que alguns homens de Deus estão vivendo hoje, e a gente precisa entender, irmão, os frutos da nossa fé são gerados através de sementes que também são lágrimas. Lágrimas também são sementes. Lágrimas de gratidão, de choro, lágrimas de arrependimento. A palavra de Deus para nós é: arrependei-vos e sabei que eu sou Deus. Irmão, aquietai-vos, corre para mim, se arrepende do que você deixou para trás. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra. Não sei se você já viu alguém arrependido. Eu já passei por inúmeros momentos e tenho que me arrepender dia após dia. Alguém já passou por isso? A gente é lavado em lágrimas. A grande verdade é que a nossa geração, e eu falo agora para adolescentes e jovens, está com fome por avivamento. Mas eu quero te lembrar que não há avivamento se não há arrependimento. Irmão, nenhuma lágrima vai ser esquecida. Falta alguns minutos para acabar 2020. Ainda dá tempo da gente falar: Deus, me perdoa, eu quero te buscar mais em 2021 do que eu te busquei esse ano. Eu não quero só sentar para ser alimentado, eu quero alimentar também. Eu quero caminhar mais, eu quero mergulhar mais, eu quero fluir mais, eu quero viver mais milagres, eu quero crer mais do que eu creio até aqui. Alguém está comigo ainda, pelo amor de Deus? Olha o que o salmista diz, Salmo 56. Registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no seu odre. Acaso não estão anotadas todas elas em seu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro, e com isso eu saberei que Deus está a meu favor. Salmos 126 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Pastor, você está pregando sobre chorar? Irmão, a gente precisa chorar um pouco mais, talvez, do que chorou até aqui. Porque é impossível Deus rejeitar um coração contrito. Você está comigo? Você quer um fundamento bíblico para que a gente possa se quebrantar e, se necessário for, chorar na presença dele? João 11:35. Jesus chorou. Pastor, então você está dizendo que chorar é a chave que vai mudar minha história? Não. A gente se quebrantar diante dele é o primeiro passo, mas eu quero liberar algo sobre você. Não há vergonha em chorar, mas não há milagre se ficarmos apenas chorando. Pega essa chave, irmão. Não há vergonha alguma em chorar, mas não há milagre se ficarmos apenas chorando. Eu quero te fazer um convite, irmão. A gente precisa de coragem para viver o novo. Você pode levantar suas mãos. Eu só tenho mais 35 segundos. Eu preciso liberar a segunda chave. Diga eu. Diga vou viver o novo. Diga não importa o que se levantar contra mim. Diga o que habita em mim. Diga é muito mais poderoso do que todos os inimigos que me cercam. A segunda chave que eu quero compartilhar com você, irmão. A primeira é que a gente precisa lembrar que as nossas lágrimas nunca serão esquecidas. A segunda eu aprendi com José. Irmão, tentaram parar José, tentaram calar José, tentaram frustrar José, tentaram impedir José de fluir, tentaram apagar o nome de José da história, tentaram tirar José da herança do pai, tentaram calá-lo, mas a gente aprende algo com José. Você está comigo ainda? Diga amém. José, em cada tempo que vivia, por mais que não soubesse para onde estava sendo levado, ele tinha uma certeza: o meu futuro não está nas mãos de ninguém. Irmão, olha para mim, deixa eu liberar sobre você. O meu futuro não está nas mãos dos meus irmãos que me querem mal. O meu futuro não está nas mãos dos meus perseguidores, nem daqueles que me escravizaram. O meu futuro não está na mão de Potifar, nem da sua mulher. O meu futuro não está na mão de ninguém. Então, em tempos maus, alguns poderiam dizer: José, Deus se esqueceu de você. Não, o meu futuro não está na mão de homens, porque o meu futuro já foi depositado nas mãos de Deus.
Então tentam me calar, mas é Deus quem dá a voz. Tentam me parar, mas é Deus quem move os meus passos. Tentam me confundir, mas é Deus que é o meu caminho, a verdade e a vida. Não me deixará tropeçar. Ele dá ordem aos seus anjos para que eu sequer tropece em pedra alguma. Tentam me confundir, mas habita em mim o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tentam me diminuir, irmão, o seu inimigo está tentando discutir o teu passado, mas Deus continua desenhando o seu futuro. Tentam me chamar do meu pecado, ei, agora você vai finalizar de pé. O teu inimigo sempre vai te chamar pelo teu passado, porque ele conhece todos os teus pecados e nunca vai te chamar pelo nome. Mas Deus, mesmo conhecendo todos os nossos pecados, continua nos chamando pelo nome, dizendo: ei filho, eu sou por você. Nada nem ninguém pode te parar. Levante suas mãos, eu vou finalizar agora. Declare com autoridade, diga: nenhuma das minhas lágrimas, diga, vai ser esquecida. Diga: 2020 não foi um ano de perdas. Diga: foi a escola da fé. Diga: e eu creio, e eu confesso, e eu declaro: o meu destino não está na mão de homens, nem de presidentes, nem de economia, nem de calendários. Diga: eu já derramei aos pés de Jesus todos os meus dias. Seja feita a sua vontade, Paizinho, assim na terra como já é feita nos céus. Se você recebe isso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Se tem alguém que crê que 2021 vai ser poderoso, você pode fazer barulho. Se você quer, você pode fazer mais do que isso, irmão. Aplauda ele, celebra ele. Eu cheguei em casa essa semana e eu precisava fazer compras. I got home this week and I needed to do some shopping. E aí Kezinha mandou pro meu WhatsApp a lista de compras. My wife sent me a WhatsApp message with a list of E aí eu shopping. tava quase saindo, a Cecília foi correndo. And I was almost leaving and my daughter E ela left falou: running. pai, peraí, eu fiz a minha lista Said, também. Dad, hold on, I made my own list as well. A lista da Ceci estava escrita assim: Her little list said Oreo, Oreo, Cookie, cookies, mas Cookies ela escreveu C-O-K-I. but cookies she wrote C-O-K-I. Yes, Cookie. Cookie. E ela botou And she placed emojizinho também. a little emoji. Sabe aquele emoji mandando um beijinho de You coração? know the little emoji that sends you a kiss and a heart? Aí eu olhei aquela lista, So I looked at that list. falei: cara, eu sou o cara mais feliz do I mundo. said, man, I'm the happiest man in the world. E eu vou te explicar o porquê. And I'm going to explain to you Quando eu why. vi aquela lista, Deus me lembrou de um princípio. When I saw that list, God reminded me of a principle. Entenda isso em nome de Jesus. Just understand this in Jesus' name. Primeira coisa que veio no meu coração quando eu vi aquela lista da Ceci, First thing that I saw, and it came to my heart when I saw that, eu falei: that uau, list. And I minha said, wow, filha desenhando o que precisa my daughter drawing what she needs, e eu podendo prover o que ela pede. and I'm being able to provide what she's asking. Você sabia que tem milagres que você não Did vive you know that there's miracles that you don't live porque você tem vergonha de expor os seus rabiscos because you're ashamed to let go of your para o único que scribbles pode te dar tudo o que você pede, to the one that shows tudo you, que você give you deseja everything that you e desire muito mais. and much more. Você sabe por quê? Entenda isso em nome You de know why? Jesus. Just understand this in Jesus' name. Para qualquer outra pessoa, For any other person, aquela lista seria that ridícula. list would have been ridiculous. Talvez se eu desse para o caixa, Maybe if I gave to the para alguém no cashier mercado, or someone at e eu the place, falasse: você pode pegar isso aqui para mim, por favor? and I said, can you get this for me, Ele ia please? falar: desculpa, eu não entendo And I isso. say, man, I don't know what this means. Mas para um pai, But for a father, entenda isso. understand this. Tanto esforço para entender o que ela pediu, As much as I did to understand quanto what she esforço did, para wanted, comprar o que ela pediu. as much as I went Não out tem to buy limite. what she wanted, there's no limit. Só para você entender, se só Just to existisse understand, Oreo em If there was only Tampa Oreo in Tampa ou em Kissimmee, or in Kissimmee, naquela noite eu ia lá. at that night I would go there. Porque a lista dela foi tão Because simples her list was so simple que me constrangeu. that it just moved me. Tem milagres que a gente não vive There's miracles that we don't live porque a gente não quer expor. because we don't want to expose them. Mas o princípio do evangelho é: The principle of the gospel eu is só consigo que Jesus I toque can only have what Jesus naquilo touches, que eu exponho para que ele what toque. I expose for him to touch on. Você lembra daquele homem com a mão mirrada? Remember that man with the little hand? Eu gosto muito desse exemplo. I like this example. Jesus chega para ele e fala: me mostra a tua mão. Gets to him and says, show me your hand. Talvez se pedisse para alguns de nós, Maybe if we ask for some a of mão que a us, gente mostraria seria a mão boa. the hand that we show would be just another hand. Porque a gente fica pensando o que vão We're pensar, asking what are they going to o think? que vão dizer. What are they going to say? Só que aquele cara entendeu uma coisa But the man que understood eu quero que você something. entenda essa noite. And I want you to understand Ele entendeu: tonight. Jesus está na minha He frente understood that Jesus is right e in talvez front of seja me. uma oportunidade única Maybe it's an da minha vida ser unique- transformada para sempre. Maybe it's a unique opportunity Então for quer my life saber? to change. So Aquilo you know que está what? bom,
That in which is Eu não good, preciso mudar. I need to change. Mas aquilo que eu não consigo, But that in which I eu cannot preciso do, expor. I need to expose. Então entenda isso. So understand this. Deus ele tem prazer God has em te dar pleasure tudo aquilo que to você give you precisa. everything that you need, Mas você precisa comunicar isso para but ele. you need to communicate with Him. Pastor, mas Deus não sabe do que eu Pastor, preciso. but God doesn't know what I need. Sim, ele sabe. Yeah, He does. Mas ele quer ouvir você. But He wants to hear you. Porque o homem deseja milagres. Because a man wants Mas miracles. Deus anseia por relacionamento. But God wants relationships. Entenda isso. Just understand Se for para this. ele, pode aplaudir mais forte. So Vamos, prepare. gente, vamos hype. Applaud louder. O homem está sempre ansiando por milagres. A man always wants a miracle. Mas Deus, ele só quer relacionamento. But God just wants O relationships. prazer dele His não pleasure está só em prover o que você is precisa, not only to provide mas what ver a you tua need, alegria quando a provisão but to see chega. your joy when the provision Olha comes. para mim, em nome de Jesus. Look at me in Jesus' name. Eu estava lembrando essa semana. I was remembering Eu this falei com week, Kezinha. and I spoke with my wife. Eu não lembro o que eu comprei para Ceci. I don't know what I bought for Ceci. Alguma besteira da Five Below. Something from Que na idade store. dela, o ato de receber Then her place in it, carrega muito mais valor do que o preço do que recebeu. Você está comigo? it carried more value in the Infelizmente spot of essa fase receiving. passa. O valor dos presentes aumentam. The value of gifts get Mas ela higher. tem 5 anos, então eu tô But curtindo. she is 5, so it's okay. Vamos junto, mano. E eu lembrei So I remember de um Natal que eu ganhei meu PlayStation. of a Christmas that I got a PlayStation. Tem alguém que passou por esse momento? Anybody go through this moment? Eu não sei se você mora na América há muito I don't know if tempo, you live in America for a long time, mas no Brasil, no meu contexto, but in Brazil, in my era context, tipo assim, mano, it was kind of like, yo, zerei a vida, filho. my life is zero. Não vou mais pro Lan House. I'm not gonna go to LAN Eu house tenho um anymore. PlayStation em casa, irmão. I have a PlayStation at Eu home. vou jogar Win Eleven I'm em gonna play casa, Win irmão. 11 at home. FIFA era horrível naquela época. FIFA was horrible. FIFA era those muito days. ruim. It was horrible. E a gente se perguntava por que a So we asked, FIFA, why is que é FIFA? tipo, quem manda no It's like, jogo, you know, the one that tem um tells jogo on tão the ruim. game. It has such a bad a game. FIFA mudou o jogo. If FIFA changed the game, Ninguém lembra mais do Win Eleven. nobody plays Wing Mas 11 enfim. anymore. É um papo nerd. Eu lembro que It's a neutral talk. eu botei o videogame num quarto So I put my video game in my bedroom. e eu botei um CD. I put the CD. Eu falei, uau, não tem que Said, soprar wow, mais. I don't have to just Alguém blow lembra the do- cartridge anymore. You guys remember that? Ok, eu tô falando com dinossauros aqui essa Am I noite. talking to Se dinosaurs? você é da here? época que tinha que soprar um cartucho, Remember to blow on the cartridges? você é um dinossauro, você tá entendendo o que You're eu tô a falando. dinosaur. You know what I'm talking about. E eu botei um CD So I put the CD, e apareceu and it Sony. showed up Sony. E aí era um jogo do Crash It was Bandicoot. the Crash Bandicoot game. Alguém lembra disso? Anybody remember that? E aí apareceu Uau, Crash It was Bandicoot. Uau, uau, tá Crash eu falei, Bandicoot. uau. And I said, wow. Aí apareceu Estúdio Universal. It looked like Universal Eu falei, Studios. mano do like, céu, eu venci na vida. I'm lost. E aonde eu quero chegar? Where do I want to get? Na perspectiva dos meus pais, And in my parents' era o perspective, presente que você parcela no cartão. it's just a gift that you Na perspectiva buy de on a credit Deus, card. But in God's é um perspective, pedaço de plástico. it's a piece of plastic. Mas não tem a ver com o que eu It recebo. doesn't have to do with what I Tem a receive. ver com como o meu coração reage ao que eu recebo. How my heart reacts to what I receive. E é essa a diferença, And preste that's the atenção, difference. Pay attention. entre pessoas que recebem muito de Deus e In people that receive a lot from pessoas que God, estão sempre à espera de receber. people that are always waiting to receive. E a gente fala, presta atenção nisso em nome We de say, pay Jesus. attention on this. Por que parece que com ele acontece muito mais que Why does it comigo? look like with him it happens much more than with me? Talvez seja porque o coração dele é muito mais grato para receber do que Maybe você. it's because their heart is much greater to be Então Deus receiving entrega algo than pra yours. So God gives E ele quer something to contar para them todo mundo. instead of giving Isso to vira um everybody. testemunho, And it's because the gera nele testimony euforia. becomes euphoric. Agora talvez para você, Now maybe for you, você já se acostumou. you're already accustomed O to it. sobrenatural se tornou banal. Supernatural is your new normal. Entenda isso, Deus não parou de te Understand this. abençoar. God didn't stop to bless you. Talvez você Stop parou de blessing. celebrar o que ele te dá. You need to celebrate more in what Faz He gives sentido you. para alguém aqui? Does it make sense to anybody? Sabe, Deus know, entende os seus rabiscos. God understands Eu your quero em nome de struggles. Jesus te convidar, I want to invite a you in partir de Jesus' hoje, name, starting você today, sair daqui for you to e leave começar a here, rabiscar coisas com start to Deus. scribble things to Him. Projetos que você achou que não aconteceriam mais. Projects that you thought are not going to Entenda happen isso. anymore. Just Se você understand pediu this. para Deus em algum momento, If you ask God Pra in ele isso some ainda é moment, real. for Him it's real. talvez não está mais no teu coração, Maybe it's no longer mas in não your saiu heart no dele. anymore. Amém? But it's in His. Amen? Eu gosto de pensar em um novo começo exatamente nessa I perspectiva. like to think in a new beginning exactly in this Olha perspective. para mim em nome de Jesus. Look at me. Um novo começo A new beginning é como Deus abrindo um livro is like God opening a book com todas as páginas em branco. with all the white pages on it. Ele está falando, ei filho, And He's saying, hey son, senta do meu lado, sit right next to me que agora a gente vai escrever junto. because now we're going to write a tua together história. your story. Entenda isso. Just understand this. Por que tem momentos que a gente desanima? Why is there moments that we get Porque a low? gente não entende o que está sendo desenhado Because we don't understand what's e being fala para ele, quer written. saber? And we say, you know Deixa que what? essa página eu faça. Let this page I write on it.
Sabe uma das coisas que eu mais ouço? You know, one of the biggest things that I hear, Pessoas falando, pastor, people saying, Pastor, eu só queria que Deus me I mostrasse just wanted God to show para me, onde Ele está me levando. where is He bringing me? Alguém já anybody perguntou isso? ever ask Por que that? Deus não me mostra para onde Ele está Why levando? doesn't God show me where Por que eu não I'm consigo going? entender aonde isso vai dar? Why can I understand Você where sabe this por is quê? going? You know why? Eu vou te explicar. I'm going to explain to you. Porque se Deus entrega o mapa Because para a if criação, God gives a map to se creation, Deus te mostra exatamente como God fazer shows you exactly e how para to onde do ir it, até o final, and where it's going to be no at the end, primeiro momento on the first que Ele moment falar para você, that He talks to you, diminui a velocidade, He says, go a você vai little falar, slower. quer saber? You know what? Eu já sei para onde eu vou, I already know where I'm deixa going. que eu vou sozinho. Let me go alone. É por isso que dependência That's why é uma linguagem que o dependency céu usa. is a language that you É porque use. Deus está falando, eu te mostro o final da linha, I show you the end of the line, mas o caminho sem mim não existe. but the way without a line Por doesn't quê? exist. Why? Porque eu sou o caminho. Because I am the way. Vamos, gente. Se isso faz sentido para você, aplauda o mais forte que você puder. Applaud a little louder. Eu gosto de pensar na redenção, I like to think about no redemption novo começo, and a new beginning exatamente nessa perspectiva. exactly in this perspective. São como páginas em branco It's like a white pages que a gente vai desenhando ao lado de Jesus. we're drawing right next to Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. Just Cara. understand this. Você está preocupado se vai dar certo? Are you worrying if it's going to be okay? Então lembra de uma coisa. Just remember one O thing. mesmo Deus The same God que manifestou a redenção manifested redemption, desenhou o teu futuro. designed your future. Entenda isso em nome de Just Jesus. understand this in O Jesus' mesmo name. Deus The same que God criou cada estrela that created each star desenhou o teu interior. designed your interior. Mano, Ele conhece mais de Man, você He knows more about you do que quem te gerou no ventre. than who carried you in the Você sabe por womb. quê? You know why? Porque o ventre que te gerou Because the womb that foi generated Ele quem you, gerou também. it was He that generated first. Deus está falando, eu sei cada pensamento God que is está no teu saying, coração. I Vamos, know gente. every Eu thought sei de that cada hits your heart. sentimento que está I no teu know every coração. feeling that is hitting your heart. Então não fica So preocupado don't worry. se o que a gente vai desenhar junto faz sentido. What we're going to draw together makes Eu sense. desenhei o universo. I drew the Você acha que é universe. difícil desenhar a tua história? Do you think it's difficult to design your Agora, story? tem horas que não faz sentido. Sometimes it doesn't make sense. Eu acho que faz parte do bom humor de I think Deus. it's part of the good humor of God. A gente olha e fala, Deus, eu não estou We entendendo. look and say, God, I'm not understanding. Aí depois de um ano, And then after a year, fala, uau. say, wow. Então, enquanto ele estiver fazendo, So while He's doing it, não tenta entender como vai ser. don't try to understand how it's going to be. Confia, já aconteceu. Just believe and trust. It's already happened. Cara, é o mesmo designer. Man, it's the same designer. Se tem alguém aqui que entende um pouco de design, Anybody understand a little bit of eu fui design na here? IKEA essa I semana went to IKEA this weekend, e a IKEA ela tem uma mágica. and IKEA has a magic Tudo parece muito barato that everything looks so cheap. e você vai colocando no teu carrinho. Start adding onto a shopping cart. Aí o Miguel tava lá comigo. Quando chega Michael no was with final, me. And when you get to você the deixa end, um rim they, e todos os seus bens. and you leave everything behind, even a Rim, kidney. como é que fala rim? A kidney. Ok. E aí você vai, mano, And you say, man, just $2. just $2. It's very cheaper. It's very cheap. No problem. Não tem problema. Ok. E daqui a pouco o cara fala, mano, Then a man says, yo, $180. 180 Eu falei, bucks. what? And I said, what? Aí eu falei assim, não. A não. menina se assustou. A girl got, a little Aí eu worried. pensei, é meu jeito brasileiro de It's my ser. Brazilian way of being. Mas I'm enfim, sorry. vamos voltar aqui. But okay, let's go back to Não this. se distraia. Don't distract. Mesmo que algumas coisas não façam sentido hoje, Even if something doesn't make sense entenda today, isso, Deus ainda está no understand this. controle. God is still in control. Jesus ainda é a resposta. Jesus is still the answer. Eu vivi algo essa semana que me marcou para sempre. There's something this week that Cara, marked em me nome de forever. Jesus, Father, in Jesus' Se name. você não ouvir com atenção o que eu vou te falar, Well, if you don't hear what I'm going to você não say pode with reclamar attention, com Deus you can't que algumas coisas não go estão acontecendo. crying out to God Amém? that some things are not Você happening. concorda Amen? com isso? Você pode dizer amém? understand this? Eu concordo, pastor. Então preste atenção. So pay attention. Essa semana, This week, domingo, on Sunday, eu estava conversando com Deus. Eu falei, I was talking to God and I said, pai, eu precisava de $500 Father, I just needed 500 para fazer um bucks estúdio no meu quarto. to do a studio Presta in my atenção room. Just pay Porque Deus me attention. deu uma visão. Because God gave me a vision. Eu quero começar a gravar I'm going mensagens to start to record my messages. que vão fazer parte de um programa They're going to be a part of a para program impulsionar pessoas. to move people. Vai ser gratuito. It's going to be free. E assim como Deus mudou a minha história, It's like God eu changed tenho my story. convicção, I have full pessoas em conviction. lugares do mundo que eu nem People imagino in places in the vão ser world that I don't even transformados imagine também. are going to be transformed E aí by eu estava it. conversando com So I was Deus. talking with Eu God. falei, Deus, eu só precisava de $500. God, I only needed Eu não comentei $500. pra ninguém. I didn't talk to Eu anybody. não falei com I Kezinha. didn't talk to my Eu wife. não botei no I Instagram. didn't put it on Instagram. Aí acaba o culto, And service o is done. último serviço da noite. And the last A gente service estava in the end, batizando pessoas ali. we're baptizing people over E aí there. veio um cara que eu This nunca guy tinha comes visto. up and I've never Talvez ele seen tá him. aqui, eu não Maybe lembro, foi he's muito here. rápido, I don't eu remember, não it was too reconheceria. quick.
I wouldn't recognize Ele him. falou, pastor, eu só preciso de 2 minutos. He said, Pastor, I just need 2 minutes. Eu falei, mano, tá no meio do Man, batismo, eu it's vou the middle of batizar algumas baptism. pessoas ali. I'm gonna Ele baptize falou, some people here. é bem rápido, 2 minutos. It's really quick, just 2 minutes. Eu falei, tá bom. I Ele said, me all right. abraçou So he hugged me. e ele falou, And sabe, said, eu ouvi 2 mensagens no YouTube, You know, I heard 2 messages on YouTube, e Deus soprou algo no meu coração. and God said something in my Eu não sei heart. se faz sentido pra você, I don't know if it makes sense to you, mas eu queria te dar essa oferta. but I want to give you this Eu offering. peguei, So I got coloquei it, no bolso. put it in my Eu pocket. confesso que eu achei estranho porque era I meio confess, plástico. I thought it was weird because it was kind of Falei, plasticky. será que o cara me deu um ticket? So, did this Mandou, guy give me a sei lá, ticket? Chuck and Cheese? I don't know, chicken Mas não, não. cheese? I don't know. E aí quando eu chego em casa, cara, when I diante get de home, Deus, eu não tinha expectativa no que eu I tava no had meu bolso. no expectation what I Eu had in falei, my tem pocket. oferta que o cara me deu. There's an offering that this E aí guy quando gave eu me. abro, And when I você tá open comigo? it, are you with me? Tem um cheque. There's a check E o valor você já deve imaginar. and a value you can already imagine. $500. $500. $500. $500. Entende isso, cara, em nome de Jesus. Understand this, man. Eu In coloquei Jesus' isso name. nos stories do meu I put Instagram. this in the stories Porque of se my tiver algum Instagram after. incrédulo que vai falar, não sei. Someone that says, I don't Então, know. tá lá. But it's already there in my stories. Agora, You isso can não é check a it. pior parte. I mean, this is not the worst part. O cheque, ele The foi check emitido por uma instituição. It was done by an institution. E aí, sabe o nome da instituição? You know what the name of the institution is? New Beginnings. New Beginnings. Traduz pra galera que não sabe. Novo começo. O cara me dá um cheque The guy gives me a escrito check Novos Começos that says New e Beginnings $500. and $500. Cara, na hora Deus soprou algo no meu coração. Right there and then, God threw something in my heart. Ele disse, sabe, And he filho, said, you know, son, eu acredito no que você I carrega believe in what you carry, e eu invisto nisso. and I invest in that. Entende isso em nome de Jesus, cara. Understand this, in Jesus' name, Eu man. não fiz uma oração, I didn't do a prayer. eu não fiz um clamor, I didn't do a cry out. eu conversei com meu pai. I just spoke with my father. Eu rabisquei algumas I coisas. scribbled a couple of Mas Deus things. entende meu rabisco. But God understands my Cara, scribbles. pra mim aquilo foi Man, muito poderoso. For me, that É was como very se o meu pai powerful. falasse, It was like my father said, filho, eu tô vendo o que son, você tá sonhando I can see what you're dreaming about, e eu acredito nisso. and I believe in Eu vou that. investir nisso. I will invest in that. Olha pra mim em nome de Jesus. Look at me in Jesus' name. Todo propósito que você carrega Every purpose that you carry vai carregar a provisão que will você carry precisa. provision that you need. Se algum propósito que você tem If one purpose that you não tem a have provisão que você doesn't have the precisa, provision that you need, talvez o propósito seja seu, maybe the purpose não is dele. yours. Entenda Maybe. isso em nome de Jesus. Understand this in Porque não Jesus' tem name. sentido Deus te dar Because algo, there's no sense of te God giving you prometer something, algo promise e you não something, prover. and not provide. Ele não é Deus de confusão. He's not God of confusion. Existem etapas There is em que a some provisão phases pode demorar para The chegar. provision might take a Isso while chama to get. processo. That's called É o process. tempo forjando o It's a caráter. time forging character. Entenda isso. Porque se Understand tudo this. que eu pedi Because if e tudo que eu everything I sonhei, ask and everything desde I a minha dream, conversão, since eu my recebesse na conversion, primeira semana, And I received in the seria first como week. a Cecília ganhando uma It's Ferrari. like my daughter getting Ia a ser Ferrari. lindo, It would be beautiful, Mas em um dia, but in one day, ela ia matar todo mundo que estivesse pela frente. she would kill everybody in front of Entenda her. isso, tem propósito que Understand Deus this. não cumpre enquanto Those a gente é purposes menino. that God doesn't accomplish Porque é while we're perigoso children because liberar it's dangerous. unção Deliberate em anointing quem não recebeu caráter. and those who didn't receive character. Aí eu pego aquele cheque, So I get that check, $500, $500, New Beginnings. new beginnings. Eu falei, uau. I'm saying, wow. Entenda isso, guarda isso Just pra você em understand nome de this. Jesus, cara. Eu vou compartilhar um Keep princípio. this safe with you. I'm going to share with you the principle Eu of falei, eu this. vou emoldurar esse cheque. I said, I'm going to make this, I'm going to frame it. Eu fui no IKEA I went to IKEA, e eu comprei uma moldura. and so I bought a little frame. Eu falei, eu vou emoldurar esse I'm cheque. going to put it on a Porque frame. toda vez que uma mentira ao meu redor Because every time a lie around me tentar esvaziar de mim a try to convicção do empty meu out from propósito, inside of me the eu conviction vou olhar of para the aquele purpose, cheque I'm going to look at that e eu vou check, lembrar, and I'm going o to Deus que remember investiu nesse that propósito God no passado, that invested in it continua investindo hoje. past continues to Entende isso, invest cara, em today. nome de Understand Jesus. this in Jesus' name. Você sabe por que a gente precisa emoldurar algumas memórias? Do you know why we need to frame Se some você for nas memories? minhas coisas, sabe o que você vai encontrar? If you go to my stories, you know what you're Você going to vai find? encontrar uma embalagem de antibiótico You're going to find a package of que ficava antibiotics espetado na minha jugular that was in my jugular durante 45 for dias. 45 days. E aí eu falei com a enfermeira, você pode me dar um para eu And I guardar? said to the nurse, can you give me one so I can keep? Para que você quer isso? Why do you want this? Eu falei, para nunca esquecer de onde Deus me tirou. So I can never forget where God took Porque me quando from. um gigante se levantar, Because when a giant rises, entenda isso, cara. Just understand Um this, coração man. que não se abateu num leito de a hospital heart that didn't get beaten down in the não middle vai of a ser hospital, it's desafiado por um problema not financeiro. going to be challenged by a financial Um problem. coração que não se abateu num leito de A heart hospital that wasn't beaten down in the não middle vai of a se abater hospital, por uma perseguição it's também. not going to be beaten down by a As persecution. marcas durante o processo The marks through the vão fazendo com process que os gigantes are going to make that the cada vez giants pareçam menor. look smaller every Eles têm o time. mesmo tamanho. They have the same Foi você que size. cresceu. And you grew.
Os gigantes continuam do mesmo tamanho, Giants continue the same mas agora eu size, estou maior. but now I'm greater. Então, memoriais de So gratidão the same look me of mantém firmes gratitude durante o processo. maintains me firm through the process. Os americanos gostam de chamar isso de milestones. Americans call it as a milestone. São como marcos históricos. It's like a milestone. Entende isso, cara, em nome de Jesus. Understand this in Jesus' name. Tem marcos históricos There's milestones que Deus estabeleceu em você, God established inside of mas que you, talvez estão guardados. but maybe they are kept E safe. eu quero, em nome de Jesus, convidar a retirá-los de I lá. want to invite you in Jesus' name to remove him Você out lembra from onde você there. estava 5 anos Do you remember atrás? where you were 5 years ago? Você lembra de um livramento de morte que Do you Deus te deu? remember of a freedom from death that God gave you? Ei, lembra da história dos teus pais e olha o que você está vivendo From your hoje. parents' stories and look at what you're living. Eu já ouvi histórias do meu I pai, already heard stories from my quando ele era father menino, when he was a boy foi despejado algumas vezes de casa. and he was removed from home a couple of times. Eu já ouvi histórias do meu pai, I heard stories from my que quando ele father era mais novo, that when he was younger, precisou passar humilhação por he períodos, needed to go through some em que meu avô humiliations. estava bebendo demais My father e was getting perdendo so tudo que drunk. tinha. My grandfather was getting so drunk and losing everything that he had. Então, para mim não faz tanto sentido, And so for me, it doesn't make any mas para o sense. meu pai é um marco But histórico. for my father, it's a Entende isso? milestone. É por Understand isso que this. todo conselho de um pai, That's why every por mais cercado de zelo que counseling seja, of a father, although it's repetitive, é no máximo it's uma a direção, maximum, a direction. mas ele não vai te poupar But he's not de going tudo to que keep você you away precisa viver. from all that you need to Você sabe live. por quê? You know why? Porque o que você se tornou hoje Because what you became today é fruto de tudo aquilo que você viveu. is fruit of everything that you Há have anos lived atrás. years ago. Entenda isso em nome de Jesus. Understand this in Jesus' Existem name. marcos históricos There are milestones que você precisa trazer à tua that memória. you need to bring up to your A memory. palavra fala sobre isso. The Lord talks Preciso about trazer à minha this. memória God aquilo brings que to me my dá memory esperança. and what gives me hope. Cara, 2 anos atrás eu estava no leito de hospital. 2 years ago, I was in a hospital. Há 6 anos atrás, Cecília estava sendo gerada 6 years ago, my daughter was e Kezinha being teve um problema generated. emocional absurdo. My wife had an emotional problem, Bipolaridade gestacional. bipolar. Parecia que while meu mundo estava gestation. desmoronando. It looked like the world was falling Novo, apart. cheio de sonhos, New, full of dreams. primeiro filho First son, e a minha esposa enfrentando bipolaridade and my gestacional. wife going through Eu não gestational imaginava que os bipolar. 3 últimos meses da gestação I thought that the last ia 3 ter months mais of the visita ao gestation psiquiatra do que a have ginecologista. more psychiatrist meetings than the hospital. Mas sabe o que é louco? But you know what's Entenda crazy? isso. Just understand this. Não faz parte mais do meu cotidiano, It's no longer a part of my daily mas life. não deixa de fazer parte da minha história. But it's not a part of my story Por isso anymore. que eu sou um militante, cara, That's why I'm a a favor militant das in cicatrizes. favor of the scars. Eu acredito no poder das I cicatrizes, believe in the power of the scars porque elas sempre vão te lembrar because they will always daquilo que remind Deus te you poupou. of what God put you away from. Aquele cheque vai estar emoldurado. That check is going to be in a Eu quero frame, te fazer um convite, cara. and I'm going to do an invitation to you. Traga a tua memória e emoldure algumas lembranças Bring também. to your memory and put it on a frame Talvez as uma well. foto do teu pior momento no Brasil. Maybe a picture of your worst time in Talvez Brazil. uma foto do momento que você imaginou que não. Maybe a picture of a moment that passaria you dele. thought that you would not E olha go onde é que você through tá, it. mano. And look where Você you está are, em bro. Orlando, You're in Orlando. dizendo: o Deus que me trouxe até Saying, aqui "The God that brought me vai me here levar até os próximos gonna anos também. bring me and Quer vir carry me comigo, through the Hype? other Você years pode as aplaudir em well. nome de Jesus. Applaud in Jesus' name. O Deus que te trouxe até God that aqui brought you through vai here te levar até o teu futuro gonna também. bring you to your future Você sabe as well. por quê? You know why? Não faz sentido hoje, It doesn't make sense mas today. Deus entende os seus But God rabiscos. understands your scribbles. Deus entende os seus rabiscos. God understands your scribbles. Sabe, a palavra de hoje é hora de reconstruir. E a gente precisa entender. Eu queria pedir a galera da produção, por favor, ficar out aqui. Eu preciso da sua máxima atenção. Ninguém se distraia. Vamos junto até o final. É tempo de reconstruir. E a gente precisa entender que existem momentos, tempo para todas as coisas. Tempo de começar, tempo de reavaliar o que foi feito, tempo de reconstruir a partir das ruínas do que se perdeu, há tempo de olhar para trás e reavaliar. Deus, eu entrei em portas que não foi o Senhor que abriu, eu não quero errar de novo. Tem algo que o pastor Márcio fala que a grande verdade é que a gente precisa se preocupar não tanto só em acertar, mas em errar menos. E eu acho que a gente está diante de um cenário em que a gente tem essa oportunidade, a gente dizer: Jesus, eu quero errar menos, eu não quero entrar em portas que o Senhor não tem para mim, eu não quero viver palavras que o Senhor não tem para mim, eu não quero fazer alianças que o Senhor não tem para mim, eu quero reconstruir do jeito certo. Você está comigo? Então é hora de reconstruir. Sabe, eu quero falar um pouco hoje da história de Noé, e me chama a atenção inúmeras coisas da história de Noé. A primeira coisa que me chama a atenção na história de Noé é que Deus pede para ele construir algo que iria abrigar ele da chuva. A loucura é que a gente não tem registro se de fato já havia chuva até aquele momento. Quando o jardim foi criado,
A Bíblia diz que vinha uma névoa que surgia do solo e irrigava toda a criação. Você sabia disso? Esse sistema de irrigação que a gente usa hoje, super moderno, foi criado por Deus lá no jardim, quando nada existia. Então a chuva, não existia esse ciclo de águas que vinha a água do céu para regar a terra, mas a água vinha da própria terra e irrigava toda ela. Então a gente não tem registros históricos a respeito disso. E existe uma linha teológica que acredita que até aquele momento não havia chovido. Então Deus está dizendo para Noé: prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Prepara algo que você não sabe o que é, para um tempo que você não sabe qual é. Ei, guarda isso no teu coração. Toda direção profética e toda visão de futuro que Deus te dá fala de um tempo que ainda não existe. É por isso que o profético sempre remete à antecipação. É Deus mostrando para você antes de todo mundo aquilo que Ele quer que você enxergue, mesmo se ninguém estiver enxergando. É por isso que uma visão, às vezes ela é compartilhada, mas nem todo mundo consegue acreditar na visão que você carrega. Por quê? Porque Deus falou com você, não falou com outro. Não se frustra se nem todo mundo acredita na visão que você carrega. Nem todo mundo estava lá quando Deus te deu ela. Então guarda isso. Então esse é o primeiro ponto que me chama a atenção em relação a Noé. Deus chama Noé para construir algo que ele não conhece, para um tempo que ele não sabe qual vai ser. Mas sabe qual é a grande verdade? É que Noé se moveu por uma direção e não por uma sensação. Tem muita gente frustrada porque se move pelo que sente e não pelo que Deus fala. Deus está falando: ei, você quer reconstruir? Então esquece aquilo que você está sentindo. Os seus sentimentos, eles vão sabotar você. As suas emoções podem sabotar você. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então Deus está falando: ei, não se move pelo que sente, não se move pelo que acha, não se move pelo que dizem, não se move nem pelo que você vê, se move pelo que eu vou mostrar para você. Você está comigo? Então a primeira coisa que me chama a atenção: o que Deus orientou Noé para fazer não tinha lógica. Essa é a primeira chave que eu quero compartilhar com você. Não havia lógica. E essa é a grande chave para o milagre. As maiores experiências de fé, elas sempre vão negar a lógica. As maiores experiências de fé, elas sempre vão refutar a lógica, subjugar a lógica. Por quê? Porque fé significa crer no que Deus falou. Fé significa: não me importa se a física diz que é impossível andar sobre as águas, Jesus está andando sobre as águas, então eu vou andar também. Não importa se a física diz que o mar não tem como se abrir e ele manter em paralelo como se fossem muralhas feitas de água até que o povo passe por uma porção seca. Não importa. Se Deus disse: toca o cajado, eu vou tocar o cajado e vai acontecer. Cara, Jesus chega num ponto em que ele fala: Pedro, a gente precisa pagar os impostos. E acredita-se que os impostos foram pagos por Jesus e Pedro porque os outros discípulos eram tão jovens a ponto de não precisar pagar impostos ainda. Jesus chama alguns que eram jovens, outros adolescentes, provavelmente. Então, quando eles precisam pagar o imposto, ele fala: ei, Pedro, cara, isso é muito poderoso, vamos junto, cara. Tem algo de Deus fresco para ser derramado aqui hoje. Ele diz: ei, Pedro, faz o que você sabe. Vai próximo do mar e traz um peixe. E quando você pescar esse peixe, dentro da boca dele vai ter uma moeda de ouro, suficiente para pagar os impostos. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Sabe o que é interessante? Deus sempre vai usar talentos naturais para atrair o sobrenatural. Pedro, o que você sabe fazer? Pescar. Então pesca. Porque naquilo que você pode, se manifesta aquilo que só eu posso fazer. Pedro poderia pescar por 30 anos, aquilo não aconteceria sem que antes houvesse uma palavra de Jesus. Então ele está dizendo: você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Cara, isso é muito poderoso. Você vai fazer o que você sempre fez, mas você vai viver o que você nunca viveu. Se Pedro fosse agricultor, certamente Jesus diria: Pedro, onde é que tem uma plantação aqui perto? Ah, Senhor, tem a tantas milhas de onde a gente está. Então vai lá e vai na árvore X e colhe algo dela. E ele abriria um fruto e teria uma moeda de ouro lá. Se Pedro fosse, sei lá, cara, o que Pedro poderia ser naquela época? Se Pedro fosse um carpinteiro, ele ia falar: ei, Pedro, pega qualquer trabalho feito de madeira e parte no meio. E dentro dele vai ter aquilo que a gente precisa. Porque Jesus, ele usa na linguagem que você entende, para você entender que, cara, eu sei como isso funciona. Eu sei que isso aqui não é normal. Então Deus está dizendo: aí, os homens funcionam, mas eu não funciono. Um Deus que gera milagres não tem a ver com funcionamento. Funcionamento é mecânico, mas o fluir é orgânico. Deus está falando: ei, isso é quem eu sou, isso é quem eu sou.
Milagres, isso é quem eu sou. Cura, isso é quem eu sou. Provisão, isso é quem eu sou. Eu não posso negar a mim mesmo, eu não posso negar a minha natureza. Isso é quem eu sou, ei. E sabe qual é a boa notícia? Quando confiamos no grande eu sou, a gente experimenta quem ele é. Então, quando Jesus diz, olha, eu sou o que sou, ele está dizendo, isso é quem eu sou. A minha natureza traz cura, provisão, libertação, liberdade, renovo. É tempo de reconstruir. Então é interessante, Deus sempre vai usar o natural para mover o sobrenatural, e para que isso aconteça, ele sempre vai ferir a lógica. Não tem sentido um peixe que carrega dentro do ventre uma moeda de ouro. É porque a moeda não estava lá. Quando a palavra de Deus liberou, a moeda surgiu. Não haviam milhões de peixes, e ele falou, olha, quando você chegar lá, eu estou atraindo esse peixe para vir até... Não. A barriga daquele peixe estava vazia, a palavra de Deus preencheu com milagre. Assim como foi com Maria, o ventre virgem, Deus preencheu com Jesus. Assim como foi com Isabel, a mãe de João Batista, aquele que preparou o caminho, ventre estéril, Deus preencheu com João Batista. Então Deus está dizendo, ei, eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu me revelo para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu me apresento para você. Eu preencho o natural com o sobrenatural, e assim eu envergonho a lógica. Assim eu confundo aqueles que pensam que são. Assim eu coloco as coisas no lugar, e quando parece que está tudo desmoronando, eu estou dizendo para você, fique em paz, só está se encaixando. Eu estou colocando coisas em ordem, prioridades em ordem. Eu só quero te chamar a atenção para você perceber que naquilo que você sempre fez e não viu milagre, só porque a minha palavra entrou em cena, o milagre começou a acontecer. É isso que Moisés viveu, é isso que Abraão viveu, é isso que Noé viveu, é isso que Davi viveu, é isso que Pedro viveu, e é isso que nós vamos viver. Você está comigo? Então, primeira chave, as maiores experiências de fé não dependem da lógica, pelo contrário, elas só dependem de uma convicção. Deus fala, Noé, começa a construir. E é interessante, cara, algo que a gente precisa parar para analisar. Quando Noé começa a construir, ele constrói com árvores. O barco que trouxe salvação sobre a casa dele. Deus sempre vai pedir para que a gente faça com aquilo que está disponível. Deus fala, ei, com o pouco que você tem, eu vou fazer tudo o que você precisa. Para aquela mulher que fala para o profeta, eu só tenho um pouco de farinha e azeite. Aí o profeta fala, então vai, faz um bolo para mim, me dá a primeira parte. Mas é tudo que eu tenho, eu e meu filho vamos morrer se a gente não comer. Ei, dá a primeira parte. Ele está dizendo, me dá a oportunidade de gerar o que você precisa, porque toda entrega é uma oportunidade de Deus falar, me dá o pouco que você tem e deixa eu suprir tudo que você precisa. A gente vê isso em vários momentos. A gente vê quando Abraão, ele precisa entregar o que ele tinha de mais precioso. O que acontece naquele monte não tem a ver com o filho que ele conseguiu gerar. Esse não foi o maior milagre, mas foi quando ele disse, Deus, eu estou pronto para entregar aquilo que eu sempre quis. Então, quando a gente chega para Deus e fala, isso é o pouco que eu tenho, Deus gera tudo que eu preciso. Você quer outro exemplo? Moisés. Uma geração inteira sendo assassinada. Todos os amiguinhos dele, todos que nasceram na mesma época, foram assassinados. Um homem fala, olha, mata todas as crianças, para que não haja a possibilidade do libertador que Deus prometeu se levantar no meio delas. E aí o que acontece? A mãe de Moisés, cara, isso é muito poderoso. A mãe de Moisés pega ele e coloca num cesto, e até hoje se chama Moisés, por isso, coloca num cesto, lança sobre as águas. Cara, isso é muito poderoso, acompanha isso. A mãe de Moisés pega uma criança imatura, ainda em formação, não falava, não andava, não sabia nada, não tinha conhecimento das promessas, não tinha conhecimento da palavra, ou seja, ela entrega dizendo, Deus, esse é o pouco que eu tenho, eu coloco nas tuas mãos. Sabe o que acontece? Tempos depois ele volta. E ele volta como libertador para trazer libertação sobre o povo. É Deus ensinando para a gente, aquilo que você coloca nas minhas mãos, mesmo que hoje seja pouco, vai voltar no tempo certo para trazer o que você precisa. Apenas confia, entrega, descansa. Um bebê imaturo colocado sobre as águas volta com maturidade para libertar o povo e trazer as promessas que Deus fez para o povo. Deus está dizendo, ei, me entrega o pouco que você tem. Isso não tem a ver com finanças, apenas. Isso não tem a ver com o teu tempo, apenas. Isso não tem a ver com o teu serviço, apenas. Isso não tem a ver com aquilo que você pode dar, apenas. Isso tem a ver com tudo que você tem e tudo que você é. Deus está dizendo aí, me dá o teu coração.
Me dá os teus pensamentos, me dá os teus sonhos. Vamos escrever algo juntos, vamos construir algo juntos. Deus, mas o que eu tenho é pouco. Ele está falando, é tudo que eu preciso. Eu só preciso do teu pouco, porque não tem a ver com a matéria do que você carrega, mas tem a ver com a entrega que você faz. Quando você diz, Deus, esse é o pouco que eu tenho, Deus diz, é suficiente. Ele nem precisaria do pouco que você tem. Cara, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ele sempre surpreende a gente. Que palavra rema, Pai, que está fluindo sobre nós. Ele está dizendo aí, eu nem precisaria disso. Eu não precisaria de um bebê no cesto para levantar um libertador. Eu poderia libertar o povo sem que uma palavra humana fosse liberada. Eu não precisaria dos 5 pães e 2 peixinhos para fazer o milagre. Eu não precisaria. Eu poderia simplesmente dar graças e do nada surgiria o pão que você precisa. Foi assim no deserto. O pão descia do céu e ninguém tinha nada para entregar para que fosse multiplicado. A multiplicação era feita a partir do nada. Já parou para pensar nisso? O pão que desce do céu, multiplicado a partir do nada. Não havia matéria-prima. Então, nos momentos que você disser, eu não tenho nada para entregar, Deus vai falar, ok, eu não preciso de nada para fazer. Mas, entenda isso. Todas as vezes que Deus pede o pouco que a gente tem, é porque é uma dinâmica no céu, é um princípio. E toda promessa se cumpre quando o princípio se cumpre. Guarda isso no teu coração. Promessas que ainda não se cumpriram, provavelmente é porque ou eu não tenho maturidade para recebê-las ainda, ou porque eu não cumpri os princípios que eu preciso para que elas se cumpram. Todo princípio divino libera um destino profético. Cumpriu o princípio, vai viver a promessa. Cara, não tem como. É por isso que tem pessoas que cumprem princípios e nem são cristãs. A gente fala, cara, por que acontece isso com ele? Porque ele entendeu um princípio e mesmo sem saber, ele está fazendo algo que os céus, eles dizem, olha, ele cumpriu o princípio, ele vai viver essa promessa. Ele é generoso, mas ele não vai à igreja, mas ele é generoso. O generoso prosperará. Provérbios 11:25. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Existem muitos homens que nunca tiveram encontro com Jesus e são muito mais generosos do que muitas pessoas que falam em nome dele. Então esse cara se move por um princípio e ele vive a promessa que é fruto desse princípio. Agora, fechando parênteses e voltando onde a gente estava, guarda isso no teu coração. Por que Deus pede o pouco que eu tenho? Porque ele quer ensinar você. Quando ele fala, ei, vê o que tem para multiplicar. Aí uma criança fala, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está ensinando algo para a gente. Jesus está manifestando algo didático. Ele está dizendo aí, quando o lanche que alimentava só uma criança é colocado nas mãos certas, alimenta uma multidão. Quando a provisão que era o lanche, a merenda de uma criança é colocada nas mãos certas, ela vai alimentar uma multidão. E ainda tem mais. Os discípulos estão dizendo, a gente não tem dinheiro para comprar o que seria preciso para toda essa multidão. A gente não tem como ir tão longe e comprar tudo o que precisa. A gente não teria como transportar tudo o que precisa. Sabe, a didática de Jesus é incrível. Ele pega o pouco e transforma em muito. Ele pega o pouco de alguém que ninguém esperava nada e alimenta toda a multidão a partir disso. Aquela criança era uma improvável diante de todo mundo que estava ali. E ele ensina algo para os discípulos, e eu creio que ele quer ensinar algo para a gente também. A Bíblia diz que sobrou tanto pão, que 12 cestos foram cheios. É como se ele falasse para os... e ele ainda foi específico. Recolham tudo que sobrou, coloquem em cestos para a gente levar. Não há desperdício naquilo que Deus faz. Ele está dizendo, não trata como banal aquilo que é sobrenatural. Tenha zelo com aquilo que eu faço. Tenha zelo com aquilo que eu te dou. Tenha zelo com aquilo que eu te entrego. Tenha zelo com aquilo que eu multiplico. Ei, não desperdice o que eu estou derramando. O azeite derramado não é para desperdiçar. A unção que foi confiada não é para desperdiçar. Os milagres que os seus olhos viram não é para você se esquecer. Os testemunhos que essa casa estão vivendo não é para você guardar para você. Deus está dizendo, não torna banal aquilo que é sobrenatural. E sabe outra didática? Ele está dizendo para os discípulos, cada um vai levar um cesto. Cara, isso é muito louco. Por que eles vão levar o cesto? Porque eu fico imaginando no caminho de casa, enquanto eles carregavam o peso dos pães, eles estão dizendo, cara, eu preciso reconhecer, é só uma palavra dele e tudo muda. Eu preciso reconhecer, esses textos estavam vazios, mas uma palavra dele preencheu todos eles. É como se Deus estivesse ensinando no caminho. Enquanto eles carregam, eles vão lembrando, cara, que loucura, esses 6 estavam vazios e uma palavra de Deus. Para que isso? Para no momento em que os 6 estiverem vazios de novo e Jesus não estivesse mais com eles, se houvesse necessidade, eles iam lembrar, peraí, eu só preciso de um cesto vazio, porque aquilo que está vazio aos meus olhos vai ser preenchido aos olhos de Deus. Foi assim o primeiro milagre de Jesus. Jesus está numa festa, acaba o vinho. O primeiro milagre de Jesus acontece na multiplicação de vinho. Mas existe um porquê. Naquela época o vinho significava a alegria da festa. O vinho significava a alegria.
Então, se faltava vinho, representava a ausência de alegria, representava a ausência de graça, de favor diante daquela família. Então, um casamento era celebrado por dias, eles chamavam todo mundo que eles conheciam, eles chamavam a comunidade, todo mundo celebrava junto. Então, o vinho dizia, olha, existe alegria, nós estamos celebrando. É por isso que Maria insiste. Provavelmente eles conheciam aquela família. Eu não consigo imaginar Jesus entrando de penetra numa festa de casamento, você está comigo? Eu não consigo Jesus falando, e aí, qual que vai ser a boa de hoje? Alguém fala, cara, tem uma festa de casamento, vamos lá. Ele foi convidado para estar lá. Cara, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Ele foi convidado para estar lá. Deixa eu te falar uma coisa. Tem milagres que faltam às vezes na nossa casa porque Jesus não está na lista da nossa festa. Jesus, eu preciso de um milagre no meu casamento. A pergunta é, você colocou o nome de Jesus na lista da festa? Jesus estava lá. O milagre aconteceu porque Jesus estava lá. O vinho acabou e Jesus resolveu porque Ele estava lá. O milagre era necessário e ele aconteceu porque Ele estava lá. A segurança que você precisa é só a convicção de que Jesus está onde você precisa. Preciso de um milagre na minha casa. A pergunta é, você já deixou Jesus tomar o lugar da tua casa? Preciso de um milagre na minha empresa. Aí, você já convidou Jesus para dentro da tua empresa? Talvez você nunca orou dentro da tua empresa. Eu não estou falando para você fazer algo religioso. A partir de hoje é obrigatório a oração antes. Não. Deixa as pessoas perceberem que você trouxe Jesus para aquele lugar. E elas vão ver que Jesus é quem fez o vinho multiplicar quando a alegria estava acabando na festa. Jesus só fez milagre naquela festa porque colocaram o nome dele na lista. Isso é muito poderoso. E aí sabe o que acontece? Fechando esse parênteses e voltando, acaba o vinho. Maria, ela insiste com Jesus, e eu creio que esse é um princípio. Eles foram convidados para estar lá, eu tenho plena convicção disso. Então, a preocupação de Maria vai muito além de um elemento no buffet. Maria não estava preocupada com, cara, acabou esse tipo de comida. Tinham outros tipos. Mas o simbolismo do vinho era muito específico. É como se Maria dissesse, ei filho, a gente conhece essa família. Eles estão passando vergonha porque a alegria da festa acabou. Então, na verdade, o que Jesus fez foi salvar a festa. Jesus saved the party. Jesus salvou a festa. Ele falou, não vai acabar, porque eu estou aqui. E eu quero liberar isso sobre você. Em momentos em que parece que as luzes estão se apagando, parece que o milagre não vai acontecer, parece que romper, Jesus está falando, fique em paz, sou eu quem salvo a festa, sou eu quem dou a última palavra. Então faz o que você tem e deixa eu fazer aquilo que só eu posso. Traz para mim algumas talhas. E eles trouxeram talhas utilizadas para purificação e encheram de água. Então Jesus diz, olha, encha de água até a boca, cada uma delas. E assim fizeram. E a gente aprende uma outra coisa com Jesus. Só faz o que eu te direcionei e tenha certeza que você vai colher o que eu te prometi. E às vezes a gente não está vivendo alguns milagres porque Deus dá uma direção uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e a gente ainda está reclamando com o vinho que acabou. Jesus fala, faça isso. mas ele está falando, olha, desculpa, mas murmuração não gera milagres. Posicionamento sim. Reclamação, o quanto você reclama do que não aconteceu, não vai te dar o que você precisa. O teu posicionamento vai. Então Jesus está dizendo, só faz o que eu pedi. Assim como foi com Pedro, naquela moeda de ouro na boca do peixe. Assim como foi com os discípulos, quando ele diz, traz o que vocês têm, eu vou multiplicar. Assim foi também com aquele primeiro milagre. E a Bíblia diz que ele transforma a água em vinho. Cara, isso é muito poderoso. Eu nem consegui pregar, por isso que as 2 mensagens são diferentes, mano. Deus está aqui, amém? Tem alguém recebendo algo de Deus? E existe algo poderoso, cara, no milagre que a gente precisa entender. Se Deus tivesse multiplicado, presta atenção nisso, se Deus tivesse transformado aquela água em água com gás, seria estúpido, fala a verdade. Deus fala, pode experimentar. Aí eles pegam e começam a experimentar. O que virou? Virou água com gás. Cara, isso é muito forte. Pastor, isso seria estúpido, eu sei. Mas é isso que acontece quando a gente está em Deus e não deixa Deus transformar quem a gente é. A gente continua tendo a essência que tinha, a natureza que tinha, mas o que mudou foram algumas características. Então, eu não entendi, eu vou te explicar.
Alguém que está em Deus, mas não permite que Deus transforme a sua natureza, é como se Deus tivesse transformado água em água com gás. A natureza é a mesma, o que mudou é que alguma coisa foi acrescentada em você. Mas o que Deus tem para você não é mudar características, mas mudar a tua essência. É pegar a água e transformar em vinho. É pessoas olharem para você e não reconhecerem mais quem você é em relação a quem você era. O sabor mudou, o cheiro mudou, a textura mudou, tudo mudou. Por quê? Porque Deus não quer mudar a tua estética, Deus quer mudar a tua genética, Deus não quer mudar características, Deus quer transformar a tua essência. Deus não quer mudar algumas coisas em você, Deus quer mudar você por inteiro. Ele quer fazer novas todas as coisas. É por isso que só existe o novo de Deus quando morre o velho. Só vai ter o novo de Deus em você quando morrer o teu velho. Quando morre o velho homem, nasce o novo homem. Quando morre o meu passado, nasce o futuro em Deus. Quando morrem as minhas vontades, nasce a vontade de Deus. Quando morrem os meus planos, nascem os planos de Deus. Quando morrem os meus projetos, nascem os projetos de Deus. Quando eu falo, Deus, eu cansei de tentar do meu jeito, Deus fala, então fique em paz, deixa que eu vou fazer do meu. Parece óbvio que eu estou falando, mas eu quero te lembrar uma coisa aí. Deus sabe o que está fazendo. Deixa Deus ser Deus. Pastor, mas eu não entendo. Ele não te chamou para entender. Você jamais entenderia. Pastor, mas eu não sei como vai ser. Ele não te chamou para saber. Primeiro tópico da mensagem, eu vou ter que terminar sem entrar nos outros. A gente prega no final da noite. Mas não faz lógica. Ele não chamou para você se mover por lógica. Aí chega uma hora que a gente fala assim, cara, eu desisto de tentar entender. Aí Jesus fala, até que enfim, agora eu posso começar a fazer. Porque você entendeu que não tem a ver com entendimento, mas tem a ver com convicção. Naqueles momentos que a gente fala, cara, não faz sentido, Deus começa a fazer. Deus não tem lógica, então eu vou começar a fazer. Deus, eu não sei como vai ser, mas eu sei, confia em mim. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A lógica é envergonhada quando Jesus entra em cena. A doença é envergonhada quando Jesus entra em cena. Diagnósticos são envergonhados quando Jesus entra em cena. Sabe, um prognóstico fala a respeito de algo que foi diagnosticado antecipadamente ou de algo que você acredita que vai acontecer. Então tem doenças ou cenários que pessoas, analistas, técnicos, eles enxergam antes de todo mundo. Então eles dizem, olha, o cenário é de recessão nos próximos meses, o cenário é de problemas nos próximos meses, o cenário é, ou seja, eles estão fazendo algo futuro, eles estão dizendo do que vai acontecer, e eles têm sabedoria para isso. Às vezes acontece algo que é um diagnóstico, ou seja, foi feito depois do que aconteceu. E não sei se você sabe, quando alguém morre, é necessário ser emitido um laudo, ou seja, alguém precisa dizer o que aconteceu para que aquela morte acontecesse. Mas sabe o que é interessante? Tanto para mover o sobrenatural antes que aconteça, como para mover o sobrenatural depois que aconteça, Jesus continua sendo suficiente em ambos os casos. Então, antes da doença chegar, Ele pode liberar a cura sobre você se você confiar e descansar. Pastor, mas e depois que a doença chegou? Também, Lázaro estava morto e ele já fedia. Qual é o diagnóstico? Morte. Qual é o estado? Decomposição. Quais são as características? Ele fede. Como é que está o povo ao redor? Desesperado. Existiam carpideiras, o povo está em crise. Quando Jesus chega, a Bíblia diz que alguns entre si começam a questionar: esse não é aquele que cura? Esse não é aquele que cura os cegos, que cura os surdos? Esse não é aquele que faz o paralítico andar? Por que ele não chegou antes? Esse é o problema da criação, tentando dizer para Deus o momento que ele tem que entrar em cena. Se você tivesse chegado antes, se você tivesse feito assim, se você tivesse... E Deus está falando: really? Vocês querem dizer para mim o momento que eu tenho que entrar? A cena fui eu quem construí, os personagens dessa história também. Então Deus está dizendo: ei, eu sou o diretor da história, fique em paz, eu sei onde ela vai acabar. Então o povo está dizendo: se ele tivesse chegado, o se rouba o sobrenatural de muita gente. A gente fica fazendo conjunturas, a gente fica pensando: se eu tivesse fechado aquele negócio, se eu tivesse aceito aquela proposta, se eu tivesse, se. Você está dizendo que dependia mais de você do que de Deus, e Deus está dizendo: eu não dependo dos sis que você pode dar,
Eu só dependo do sim que você pode dizer. Se você disser sim, eu aceito, sim, eu confio, sim, eu descanso, sim, eu mergulho, sim, eu entrego. Esquece os sims e me dá o teu sim. É tudo que eu preciso para fazer o novo. O time de louvor pode chegar, eu estou finalizando. Sim, sim, Senhor, nós cremos. Então qual é o cenário? Morte. Qual é o estado? Decomposição. Como é que está o povo? Alvoroçado. Como é que está a multidão? Em crise. Como é que está Jesus? Jesus chega diante do túmulo e ele faz um convite só. Eu sou apaixonado nesse milagre, porque esse milagre representa aquilo que o Evangelho faz cada vez que a gente prega. Eu creio nisso, cara. Eu tenho esse temor. Alguém pode estar ouvindo falar de Jesus pela última vez. Tem dezenas de Lázaros me ouvindo agora exatamente. E a palavra que eu tenho para você é: vem para fora. Sai do lugar da tua crise, vem para o lugar do teu milagre. Jesus está te chamando para fora. Vem para fora. Pastor, mas o meu coração está fechado. Não tem a ver com o que você ouve. Lázaro não ouviu nada do que Jesus falou, mas a criação ouviu e se submeteu ao que ele disse. Então Jesus do lado de fora diz: ei, Lázaro, vem para fora. E ele ouviu o convite. Isso que é o mais louco. Eu já preguei sobre isso inúmeras vezes, mas vai soar como novo no teu coração. Deixa Deus invadir você. Presta atenção. Lázaro vem para fora, mas antes disso algo acontece. O povo rola a pedra. Jesus está dizendo: ei, rolem a pedra. E esse é o motivo pelo qual nem sempre a gente vive milagre, porque a gente está esperando Jesus rolar pedra. Jesus não rola pedra, Jesus ressuscita mortos. Rolar pedra significa você fazer o natural, o que você pode, o que você consegue, e o restante, aí é só Deus quem faz, irmão. Deus está falando: ei, rola pedra. E não se incomoda com o cheiro do que parecia morto. Fique em paz, eu vou fazer ele voltar a viver. Sabe outra coisa incrível? E eu estou terminando aqui. Depois que Lázaro vem para fora, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem: retira dele as ataduras. Ei, Lázaro estava vivo, mas ainda estava preso. Talvez exatamente assim que você está. Você está vivo, mas ainda está preso. Você já viu Jesus tocar em você, você já experimentou algo novo, mas você ainda está preso em algumas ataduras, amarras, sejam emocionais, sejam físicas, sejam pensamentos, sejam ideias, talvez ideias erradas a respeito de quem Deus é, talvez ideias erradas a respeito de quem você é, e Deus está falando: ei, eu já te trouxe para fora, mas por que eu não consigo romper, Deus? Porque existem algumas coisas que ainda te prendem, existem algumas amarras que ainda te impedem, existem algumas coisas que ainda dizem para você: não vai dar, você não vai conseguir, não vai acontecer. E então Jesus dá uma ordem, ele diz: ei, vocês que fluíram no natural e removeram a pedra, agora uma vez mais fluam no natural e removam as amarras. E depois que todas as amarras são retiradas, então Jesus diz: ei, dá comida para ele está com fome. É como se Jesus dissesse: ei, eu sei do que você precisa, fique em paz. Eu sou quem traz você da morte para a vida, eu sou quem tira as amarras que te prendem, e eu sou quem provê aquilo que você precisa também. Fique em paz, eu continuo sendo Deus, e o que eu falo continua se cumprindo. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Cara, quanta vida de Deus fluindo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado pelos teus milagres, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Nós queremos há poder no teu nome para curar, há poder no teu nome para libertar, há poder no teu nome para liberar destinos, há poder no teu nome para mudar histórias, há poder no teu nome para ressuscitar mortos, há poder no teu nome, Pai, para reescrever a história, há poder no teu nome para apagar o passado, estabelecer o futuro, há poder no teu nome, Jesus, para confundir os que pensam que são e estabelecer aqueles que o Senhor diz que são. Pai, há poder no teu nome para que toda palavra profética liberada no ambiente de fé, de milagre, se cumpra. E nós cremos e nós declaramos, Pai, a tua vontade é melhor do que a nossa, os teus caminhos são melhores que os nossos. Então faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Feche teus olhos onde você estiver, a gente vai ministrar esse louvor. Eu quero te fazer um convite: tira tudo que te distrai, feche teus olhos e deixa Jesus invadir você. Existem milagres disponíveis para você hoje. Se você crer e não duvidar, certamente você vai experimentar o maior romper da tua história, em nome de Jesus.